Tutieu envia uma saudação calorosa a todos os espectadores. Do fundo do coração, Tutieu deseja a todos um novo dia cheio de energia e alegria e muitas boas sorte. O verdadeiro motivo que fez Uri abandonar tudo, abandonar a empresa, na qual dedicou tanto esforço e paixão, para construir e partir silenciosamente, foi algo inesperado. Essa decisão não apenas abalou o mercado, mas também deixou um vazio no coração de Tutieu, algo que nada poderá substituir. Como Tutieu reagirá quando souber que Uri abandonou tudo? E será que no fundo do coração de Uri existe um segredo que ele nunca revelou a ninguém? Fiquem atentos, não tirem os olhos da tela, pois com certeza os próximos acontecimentos irão surpreender todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque o que está por vir será ainda mais emocionante. E Tutieu tem certeza de que todos nós vamos compartilhar juntos essa jornada cheia de emoções. Assim que Lin chegou em casa, encontrou o olhar sério do... Você entregou aqueles documentos para Tutieu ver. Lin hesitou por um momento, o coração batendo rápido, mas logo se recompôs e respondeu calmamente. Sim, eu dei para ele ver. A mentira saiu rapidamente, mas Lin sabia muito bem que a verdade era completamente diferente. Balan olhou diretamente nos olhos de Lin, como se quisesse desvendar cada pensamento seu. Ótimo! Mas de agora em diante, você deve parar de trabalhar na empresa de Uri. Não se esqueça, essa é a empresa do inimigo da nossa família. Naquele momento, o ambiente parecia congelar. O ar ficou denso, tão pesado, que Lin sentiu dificuldade para respirar. Ele abaixou a cabeça com a voz baixa, mas firme. Mãe, eu vou organizar as coisas e depois paro. Embora parecesse estar aceitando nos olhos de Lin, brilhou uma luz difícil de decifrar. O que ele está escondendo por trás dessa mentira? Será que ele tem algum plano secreto, ou talvez esteja tramando algo que até Balan não sabe? No luxuoso escritório, Uri estava sentado em frente à sua mãe, Ba-Ngia. Seu rosto exibia um leve sinal de tensão, mas ele manteve a voz calma. Mãe, estou pensando em vender algumas ações para a família de Tutieu. Dessa forma, a relação entre as duas famílias pode se suavizar e evitar conflitos desnecessários. Ao ouvir isso, Ba-Ngia mudou imediatamente sua expressão. Seus olhos brilharam com frieza e sua voz se tornou severa. Você enlouqueceu. Uri, a família de Tutieu é o inimigo que quase destruiu nossa família. E agora você quer dividir o poder com eles. Eu jamais concordarei. O ambiente na sala ficou tenso. Mãe e filho discutiram intensamente cada palavra, cortando o ar. Após a briga, Ba-Ngia saiu de casa furiosa. Ela foi até um café isolado nos subúrbios, onde um homem a aguardava, Ong Tuan, alguém com quem ela havia conspirado no passado para sabotar a empresa de Tutieu. Ba-Ngia abaixou a voz e olhou diretamente para Ong Tuan. Uri, ele está pensando em transferir a empresa para Balan, a mãe de Tutieu. Não posso deixar isso acontecer. Mas tudo tem que ficar em segredo, ninguém pode saber que estamos envolvidos. Ong Tuan sorriu friamente. Pode deixar. Se Uri ousar transferir, nós vamos criar outra fachada. Ninguém jamais descobrirá que estamos por trás disso. No dia seguinte, Ba-Ngia e Ong Tuan foram diretamente para a empresa de Uri. Ao entrarem no escritório, Ba-Ngia bateu a mão forte na mesa. Uri, chame Balan. Aqui hoje, tudo tem que ficar claro. Uri ficou surpreso por um momento, mas ainda assim obedeceu. Ele pegou o telefone e ligou para Lin. Peça para sua mãe vir à empresa. Precisamos conversar sobre a transferência. Lin, ao ouvir isso, sentiu o coração apertar. Ele não queria que sua mãe, Balan, se envolvesse nesse círculo perigoso. Lin respondeu rapidamente. Não, eu vou em seu lugar. Deixe isso comigo. Alguns minutos depois, Lin chegou à empresa, segurando uma pilha de documentos importantes. Ele os entregou a Ong Tuan com a voz firme. Aqui estão as provas. Veja. Ong Tuan pegou os papéis passando os olhos rapidamente por cada página, antes de rir desdenhosamente. Esses documentos são falsos, não valem nada. Lin ficou paralisado, mas seus olhos não conseguiram esconder o tremor, pois no papel ainda estava a assinatura de sua mãe, Ba Lan.
Ele não acreditava que fosse falso. Enquanto isso, Ba-Engia, irritada, disse com voz áspera: Uri, se você não confiar em mim, se ainda insistir em ficar do lado dela, então entregue a empresa para mim. Eu nunca deixarei meus bens caírem nas mãos de outra pessoa, especialmente Ba-Lan. Mãe e filho novamente caíram em uma discussão feroz. Uri, atordoado, ficou entre o amor materno e a verdade. No meio do caos, Lin de repente falou com uma voz fria. Na verdade, tudo isso foi por ordem de Tutieu. Foi ele quem me mandou trazer esses documentos falsos para enganar todo mundo. O ambiente congelou. Uri ficou em choque enquanto Ba-Engia olhava Lin com um olhar cheio de desconfiança misturado com ódio. Se as palavras de Lin fossem verdade, então Tutieu era o responsável por tudo. Mas se isso fosse uma peça encenada, quem na verdade estaria controlando tudo por trás? Na manhã seguinte, quando a luz do sol começava a entrar pela janela, Uri silenciosamente dobrava algumas roupas e as colocava em uma pequena mala. Suas mãos tremiam, seus olhos estavam cheios de determinação, mas ainda havia uma tristeza difícil de esconder. Naquela manhã, o céu estava cinza e turvo, como se uma leve neblina tivesse coberto tudo. A brisa suave passava pelas árvores, trazendo uma sensação de frio. Uri caminhava pela estrada familiar, que levava à casa de Tutieu. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e em seu coração, uma mistura de sentimentos difíceis de descrever se agolpava. Durante toda a noite anterior, Uri se revirou na cama, incapaz de dormir. Ele sabia que o encontro daquele dia seria um marco. Sair para construir sua própria vida era um caminho que ele havia decidido seguir, mas também era a decisão que mais o atormentava. Diante da porta de madeira familiar, Uri ficou parado por um longo momento. Seu coração batia acelerado, como se quisesse saltar do peito. Ele respirou fundo, estendeu a mão e bateu na porta. O som do batido ecoou no silêncio da manhã, e logo depois a porta se abriu. Tutieu apareceu, seus olhos claros misturados com uma leve surpresa. Uri, como você chegou tão cedo assim? Uri forçou um sorriso breve que não escondia a exaustão. Eu vim para me despedir de você. Eu vou partir procurar meu próprio caminho. Aqui, há muitas coisas que me impedem de continuar. Essas palavras caíram como um raio. Tutieu ficou paralisado por alguns segundos, então seus olhos começaram a expressar pânico e preocupação. O que você acabou de dizer partir, Uri? Você vai deixar tudo para trás. Vai me deixar também. Uri abaixou a cabeça. Sua voz cheia de emoção, como se cada palavra fosse um golpe em seu próprio coração. Eu não quero partir, mas, se ficar, só vou complicar ainda mais as coisas. Existem conflitos ódios, que não podem ser apagados. Este é o único caminho para nós dois sairmos desse ciclo. Uri virou-se suas mãos, apertando a alça da mala. Mas antes que pudesse dar um passo, Tutieu inesperadamente estendeu a mão e agarrou o braço dele. O aperto era trêmulo, mas cheio de determinação. Uri, não vá. Se você estiver passando por dificuldades, podemos resolver isso juntos. Você não está sozinho. Não importa o que aconteça, ainda estaremos juntos. Por que você quer fugir? A voz de Tutieu estava cheia de urgência, quase implorando. Uri parou, o coração apertado. Quando olhou para trás, seus olhos se encontraram com os de Tutieu. Os olhos cheios de lágrimas, mas brilhando com confiança. Você lembra? Tutieu apertou mais forte. No passado, você me prometeu, não importa quão grandes sejam as dificuldades, nunca devemos nos soltar. E agora, você quer deixar tudo para trás. Num instante, as memórias voltaram. Uri se lembrou dos dias em que os dois estavam juntos, superando tantos obstáculos. Das noites em que Tutieu ficava em silêncio ao seu lado, oferecendo apoio. Das manhãs em que os dois compartilhavam um pequeno bolo que ele mesmo havia feito. Cada sorriso, cada lágrima. Tudo ainda estava vívido em sua mente. Uri permaneceu em silêncio, sua respiração ofegante. Dentro dele, o desejo de construir sua vida, a vontade de ser livre, colidiam intensamente com os sentimentos profundos por Tutieu. Cada palavra dita por Tutieu era como uma lâmina afiada que perfurava seu coração, deixando-o sem palavras.
O ambiente se acalmou, apenas o som do vento soprando suavemente do lado de fora. Tutiel olhou diretamente nos olhos de Uri, seus olhos carregados de uma determinação rara. Uri, não me deixe. Podemos enfrentar tudo. Estou pronta para carregar tudo com você, seja tempestade ou mar revolto. Você não precisa ser forte sozinho, porque eu sempre estarei aqui ao seu lado. Uri apertou as mãos com força. Seu coração parecia prestes a se partir. Nos olhos ardentes de Tutiel, Uri viu confiança, sacrifício e um amor que nunca se apagou. A decisão de partir parecia ser consumida pelo fogo daquele olhar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Uri. Ele sussurrou sua voz trêmula. Mas se eu ficar, será que conseguiremos superar tudo? Será que posso te proteger ou apenas vou te causar mais dor? Tutiel sorriu suavemente, seus olhos brilhando com certeza. Podemos falhar, podemos cair, mas pelo menos nós caminharemos juntos. Eu não tenho medo das dificuldades, só tenho medo de perder você. As palavras ecoaram como uma última corda que segurava o coração de Uri. Ele estava confuso, seu interior em um intenso conflito. Partir ou ficar? Essa escolha agora não envolvia apenas os sonhos, mas também o amor, uma promessa que nunca se apagou. O ambiente parecia paralisado. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os dois rostos, um decidido, o outro dolorido. Será que Uri continuará indo embora, disposto a sacrificar tudo pelo caminho à frente? Ou ele ficará com Tutiel para lutar juntos para enfrentar todas as tempestades? Uzi siết chặt bàn tay, trái tim như muốn vỡ tung. Trong ánh mắt cháy bỏng ấy của Tử Tiêu, Uzi thấy được niềm tin, sự hy sinh và tình cảm chưa bao giờ phai nhạt. Ý định ra đi như bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Uzi. Anh cũng thầm động viên vậy, nhưng nếu anh ở lại, liệu chúng ta có vượt qua được tất cả không? Liệu anh có thể bảo vệ em, hay chỉ khiến em đau khổ thêm hơn nữa? Tử Tiêu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn. Chúng ta có thể tránh sai, có thể cũng khuyên, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cùng nhau bước đi. Em không sợ khó khăn, em chỉ sợ mất anh. Lời nói ấy vang vọng như một sợi dây cuối cùng níu giữ trái tim Uzi. Anh ấy bối rối, nội tâm giằng xé dữ dội, bước đi hay ở lại. Lựa chọn ấy giờ đây không chỉ liên quan đến ước mơ mà còn là tình yêu, là một lời nhớ chưa từng phai. Không gian như rung động, ánh sáng buổi sớm hắt qua khung cửa sổ chiếu lên hai khuôn mặt, một quyết liệt, một đau đớn. Liệu Uzi sẽ tiếp tục ra đi, chấp nhận đánh đổi tất cả vì con đường phía trước, hay anh sẽ ở lại bên Tử Tiêu để cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối diện trước các bạn?